Olá! No Justiça Legal de hoje você vai conferir uma reportagem sobre os pedidos de indenização que chegam ao Judiciário Catarinense em razão de alimentos contaminados. No quadro Entrevista, recebemos a desembargadora Salete Silva Somariva, que fala sobre a discriminação do aborto. Acompanhe também no quadro Isso é Legal uma matéria sobre a lenda das bruxas na ilha de Santa Catarina. E a partir de agora você vai ver como foi o evento que marcou o repasse de verbas do Judiciário para o Estado adquirir viaturas utilizadas para o transporte de jovens em conflito com a lei. Um evento que aconteceu nas dependências do Tribunal de Justiça de Santa Catarina marcou o repasse de R$320 mil do Judiciário Catarinense, oriundos de penas pecuniárias e transações penais, para o Executivo Estadual. Com os recursos, serão adquiridos pela Secretaria de Justiça e Cidadania 5 veículos especialmente adaptados para o transporte de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa privativa de liberdade em centros de atendimento socioeducativo do Estado. O desembargador Moacir de Moraes Lima Filho, presidente em exercício do Tribunal de Justiça, ressaltou na cerimônia o cunho social em todo o Estado, atendendo a prioridade para os jovens e para a infância catarinense. O secretário estadual de Justiça e Cidadania, Leandro Soares, reconheceu que o ato reflete a parceria entre os poderes. Este é o 4º repasse que o Poder Judiciário realiza este ano em favor do Executivo. Ao todo, neste ano, já foi repassado mais de R$8,5 milhões. O governador do estado em exercício, desembargador Rodrigo Colasso, também presente na solenidade, lembrou que os repasses garantem, além do transporte dos menores com mais segurança, o atendimento das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você já imaginou comprar um alimento e encontrar substâncias estranhas no interior do produto? Pois é, isso é mais comum do que se imagina. E esse é o motivo para uma série de pedidos de indenização de danos morais que tem chegado ao Judiciário Catarinense. Recentemente, o desembargador do Judiciário Catarinense, Saul Style, julgou uma ação indenizatória ingressada no sul do estado por um consumidor que tomou uma água e logo no primeiro gole começou a sentir-se mal. E sentiu mal, ele pegou a formigar a mucosa, a língua e foi imediatamente para o hospital. E ali atacaram ele. Então ali houve uma coisa que alterou a normalidade daquele cidadão. E aí é o critério de análise de cada magistrado, o que ele entende se aquilo ali atingiu ou não atingiu a vida da pessoa. O magistrado observa os cuidados para esse tipo de julgamento. Dano moral é o dano extrapatrimonial que atinge sobremaneira a vida cotidiana do ser humano, ou seja, mexe no psique da pessoa que ela não tem mais controle, e aí é onde é que nasce o dano moral. A Vigilância Sanitária de Santa Catarina regularmente fiscaliza as empresas do ramo alimentício do estado. A gente observa questões gerais de higiene. E no caso da produção de alimentos, né, que pode ser em indústrias, pode ser em padarias, pode ser em restaurantes, aí a gente tem também a metodologia específica para olhar aqueles padrões sanitários que são exigidos para a produção. Caso o consumidor encontre algum objeto estranho em alimento ou bebida, deve entrar em contato com o órgão fiscalizador. Pode entrar no site vigilanciasanitaria.sc.gov.br e no link Fale com a Vigilância e fazer sua denúncia. A gente mantém o anonimato em todas as denúncias, não importa o canal por onde chegue. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina também orienta. O que tem que fazer no momento para caracterizar isso? Imediatamente, pegar 2 testemunhas e na polícia apresentar o produto na polícia, de preferência com a pessoa, para que se possa fazer um laudo e apontar qual a substância que estragou aquele alimento, né? Mas aí nós estamos falando de alimento estragado. É muito comum, por exemplo, quando está barata em pão, e aí o que se pede? Que prove isso, que efetivamente aquele inseto estava dentro do alimento. Porque senão nós, judiciários, vamos ficar sem um paradigma para julgar o processo, sem uma prova concreta. Será que estava ali? Será que não estava? Ou ele quer preparar um dano moral? As empresas do ramo alimentício devem seguir rigorosas normas de boas práticas de fabricação para que possa produzir alimentos seguros.
instalações adequadas, respeito ao processo produtivo e, é claro, que a higiene. O engenheiro de alimentos Henri Fernando Petkov destaca alguns procedimentos que devem ser respeitados. Nós temos que buscar seguir um fluxograma linear, né, dentro da unidade, sempre respeitando o processo produtivo. Um outro pilar que eu vejo são com relação ao ser humano, aos funcionários, né, toda a higiene pessoal, que diz respeito desde a saúde do manipulador de alimentos, diz respeito à sua estética e seus asseios, o seu comportamento dentro de uma unidade produtora, diz respeito também às técnicas de lavar a mão. Um outro pilar que eu vejo também para as boas práticas é o controle integrado de pragas, né? A gente que produz alimento, a gente tem que ter algum controle para evitar a presença de baratas, formigas, ratos, né? Aqui nessa empresa do ramo alimentício, todos estão com EPI completo. Touca, máscara, jaleco, botas. Estão neste momento descascando e higienizando as bananas, que logo vai virar doce. É o sabor e a higiene, isso aí, as duas coisas que a gente sempre manteve e vamos manter, né? O papel do consumidor é sempre procurar por alimentos seguros, consumindo apenas de empresas registradas e não comprando produtos produzidos clandestinamente. Para isso, podemos seguir algumas orientações. É importante a gente conhecer a marca, né? Conhecer a indústria, o rótulo dele já diz muita coisa, né? Se tem uma origem, né? Se tem ali escrito que o produto está registrado, se tem a informação dos seus nutrientes, né? Isso já é um bom indício, né? Que o produto tá no caminho certo, né? Florianópolis guarda lendas e mistérios sobre o universo das bruxas. Não é à toa que a ilha de Santa Catarina é conhecida como a Ilha da Magia. E o que dizem por aí é que muitas bruxas estão no meio da população local. Confira mais detalhes sobre essas histórias agora no quadro Isso é Legal. Um pouco da história, eu acho, de Florianópolis. O pessoal, primeira coisa que a gente chega aqui, porque tu vai morar na Cidade das Bruxas, né? Lá tinha bruxa aqui, né? Justamente aqui, nas grilhas da lagoa aqui, que tinha, esse mato. Quando eu era pequena, me contava bastante, assim, mesmo na escola, tipo, sobre as bruxas, tem várias histórias, assim, que elas ficavam, tipo, nos balanços, e daí eu acreditava, né? Uma bruxa, eu imagino, com aquela coisa no nariz, com uma roupa preta e muito velha. 50 anos atrás, eu próprio vi, eu presenciei a bruxa, né? Bruxa, lobisomem. Só que dali pra cá é que a gente vai se acabando tudo e vai desaparecendo. O museólogo Gelsi Coelho, professor Peninha, é conhecedor e estudioso do tema. Foi aluno de Franklin Cascais e conta as histórias sobre essas mulheres. Muitas das histórias que a gente conhece, que foram registradas por Franklin Cascais, elas foram, eu acredito, foram criadas pelas mulheres. As mulheres, as mães, é que criavam histórias de medo para dar um controle na gurizada. A força das mulheres sempre foi muito importante para as comunidades da ilha de Santa Catarina. Toda a comunidade tinha uma rainha, que era uma mulher assim, com grande sabedoria, com muita fé religiosa, e ela tinha muita função. Era parteira, era benzedeira, era conselheira, né? Era aquela mulher assim que era muito respeitada. Em todas as comunidades nós tínhamos essas mulheres. As histórias, lendas, tradições que envolvem o tema são muitas. O que se sabe mesmo é que as bruxas gostam de fazer brincadeiras. Incomoda as pessoas e dão nó nas redes. Se as pessoas deixam roupa no varal, elas dão nó nas roupas do varal, e aí fica indesatável. E montes de coisas, de estripulias que elas fazem, né? A
As lendas e tradições aqui da Ilha da Magia também contam que existia um único antídoto para as bruxas. Para as crianças, um colar com 9 dentes de alho. Já para os adultos, colocar dentro do bolso. Toda essa magia que envolve o imaginário coletivo está ligado com o poder feminino, carregado por todos, não importa o sexo. Ele traz justamente esse mistério de algo que é transcendental, que é algo que é transracional, ele vai além da razão. E quando se consegue estar aproveitando esse potencial que está muito inserido na mulher, que chamam de sexto sentido, né? Que toda essa capacidade intuitiva de estar produzindo curas, se estar servindo como um oráculo, né? Trazendo percepções do que está acontecendo na vida da pessoa. A terapeuta holística Pedra Rosa observa com entusiasmo o momento em que vivemos. Vejo com otimismo assim, uma ascensão desse potencial das mulheres estar vivenciando algo de liberdade, né? De algo que lhes faz feliz, né? De cuidado com os filhos, de estar buscando essa coerência da vida, né? E esse bom viver com os homens. Então, eu quero crer que a gente está caminhando assim dentro de um mundo, né, de um caminho aberto, né, onde existem grandes possibilidades, né? E todo o meu rezo é que a gente realmente consiga, né, estar transcendendo todo esse mundo do passado e estar abrindo esses caminhos, né, essas porteiras abertas, né, para o mundo do futuro, né? A seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, a nossa convidada é a desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Salete Silva Somariva, que fala sobre a discriminação do aborto. É rapidinho, logo depois do intervalo. A gente volta já já. No quadro Entrevista de hoje, nós vamos conversar com a desembargadora Salete Somariva. E o nosso assunto de hoje é a criminalização do aborto. Desembargadora, muito obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço o convite para participar. Desembargadora, o aborto é crime no Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu capítulo 1, protege o embrião desde a sua concepção. A Constituição Federal também é clara nisso. É correta a criminalização do aborto no Brasil na forma que está apresentada? Na verdade, essa questão do aborto ela é muito discutível, ela encontra-se numa área muito sensível e falar sobre a criminalização ou não do aborto é um assunto que leva a várias considerações, a muitas polêmicas, né? E essa questão da criminalização, porque o Estatuto da Criança diz que a criança deverá ter toda a proteção do Estado desde o seu nascimento. Aliás, é muito bonito, porque o Estatuto do Menor, o Estatuto da Criança, é uma das obras mais perfeitas em termos de lei do mundo. Só que nós lastimamos que fique apenas no papel. Mas isso é dito pelo ECA, né, que a criança deverá ter essa proteção. E a Constituição Federal, ela não diz, ela não criminaliza nem descriminaliza, mas ela diz que todos têm direito à vida. Todo cidadão brasileiro, evidentemente, tem direito à vida, é uma série de direitos que ela elenca. O que penaliza mesmo é o Código Penal, né, que trata do aborto como um crime e estabelece as penas de 1 a 3 anos para a mulher que desejar fazer um aborto e de 1 a 4 anos aquela que pratica o aborto. Então, na verdade, na forma como ela é colocada, pelas concepções até agora, nós temos que considerar que o Código Penal também é de 1940.
Então, pela atualidade das leis, pelos que traz as leis, realmente o aborto tem essa tendência para a criminalização, né, para ser criminalizado, embora opiniões contrárias. Desembargadora, mesmo com a proibição do aborto no país, existem casos de exceção. São elas a gravidez de risco, o estupro e a má formação de cérebro. Essas exceções na legislação são suficientes, na sua opinião? Não, eu gostaria de assim, deixar claro, elas não são suficientes. E, aliás, essas 3 questões são questões extremas, né? Um caso de estupro, em caso de risco de morte ou risco de vida pela mãe, e ainda no caso dos anencéfalos. São 3 questões realmente muito que devem ser consideradas, mas essa questão não resolve, porque o problema do aborto não está se resumindo nessas 3 questões. Ele é muito mais abrangente. E se tratar do aborto como crime, que é crime na nossa legislação, assim, é muito polêmico, é muito difícil estabelecer uma opinião, um conceito, porque essa questão deve ser decidida pela sociedade, deve ser decidida pelos políticos, enfim, é uma questão muito séria. Então, essa questão, dessas 3 exceções, não resolve a questão do aborto, porque, afora esses casos, existem milhares de mulheres que procuram clínicas. As mulheres mais abastadas, diríamos assim, que elas fazem um aborto legal, entre aspas, porque as clínicas ou médicos fazem seus escritórios, seus consultórios, e, no caso, elas têm toda a atenção, têm todo um aparato da saúde para protegê-las. O maior problema são as mulheres que não gozam desses privilégios, são as mulheres carentes, né? E que, por uma série de razões econômicas ou outras razões, né, psicológicas, que as levam, né, por necessidade, ou outras questões pessoais, que as levam a fazer o aborto, normalmente elas procuram e não têm solução, em clínicas que não são preparadas, o que se chama normalmente, procuram aborteiras, né? Essas mulheres que praticam aborto, e via de regra essas mulheres saem com grandes lesões, e quando não a morte também, né? O número de mulheres que morrem no Brasil em função do aborto é um número assim imensurável, muito grande. Então essas 3 questões não vêm solucionar o problema. No que a legislação ainda precisa avançar, na sua opinião, nesta questão delicada do aborto, esta questão que envolve o direito à cultura, à religião e também a situação socioeconômica do país? Eu gostaria de externar a minha opinião pessoal. Eu, por convicções religiosas, né, se certo ou errado, não sei, mas pessoalmente, eu sou contra o aborto. Mas isso não significa que eu ache que todas as pessoas devam ser contra o aborto. Eu acho que essa questão tem que ser discutida, porque há uma série, assim como você mencionou, há uma série de questões que têm que ser estudadas. A questão socioeconômica, a questão cultural, a questão religiosa. Se bem que eu penso que essas questões religiosas ou outras questões dessa natureza não devem se levar em conta. O que nós temos que ver hoje é o índice de mortalidade, o que isso resulta para o Estado, os custos altos para tratamento dessas mulheres e uma série de outras consequências resultantes desses abortos feitos de uma forma infortunada, né? Então, eu penso que isso aí depende de audiências públicas, depende... E, mais do que tudo isso, o que tinha que haver no país, já que o país entende pela criminalização do aborto, porque os países mais desenvolvidos hoje, todos, já têm, eles não proíbem, né, não vedam a prática do aborto, até a 12ª semana. Portugal, inclusive, foi o último, em 2010, com muito sucesso. Mas antes de se criminalizar o aborto, de se prender uma mulher porque fez um aborto, de mantê-la das grades, ou qualquer forma, nós temos que ter políticas de prevenção. O Estado tem que voltar esse viés para a prevenção, orientação da mulher para usar os métodos os anticoncepcionais, orientação em todos os outros sentidos, né? Orientações sexuais, tudo isso que as mulheres de baixa renda não têm, com baixa escolarização. Então, antes de criminalizar, de pensar em punir, porque no Brasil tudo se pensa em punição. Vamos punir, vamos botar na cadeia. Não resolve o problema. O que nós temos que ter são políticas públicas direcionadas a esse sentido,
de prevenção, orientação, educação das mulheres, para que elas não venham precisar chegar aos extremos de um aborto. O Código Penal trata o aborto como um crime contra a vida. O aborto deveria ter um tratamento diferenciado na legislação brasileira, na sua opinião? Na verdade, ele tem um tratamento diferenciado, porque os crimes contra a vida, previstos no artigo 121, né, o homicídio simples, ele parte de uma pena de 6 a 12 anos. E o homicídio qualificado, que é aquele homicídio quando existem qualificadoras, né, várias que o Código traz, meio cruel, emboscada ou outras coisas, ele já parte de 12 a 30. E o aborto, a penalização, a pena do aborto é de 1 a 3 anos. E quando é a prática do aborto, né, costumeira, daí 1 a 4 anos. Então, eu acho que há uma distinção já nesse caso, né? O aborto é punido com uma pena 3 vezes menor do que o homicídio. Então, existe essa distinção. A criminalização do aborto é a culpada pela proliferação de clínicas clandestinas destinadas à realização desse procedimento? Se não é, quem é? Não há dúvida. É a criminalização do aborto que leva nessa busca das mulheres por clínicas dessa natureza, por clínicas clandestinas, sem profissionais especializados, feito por pessoas e com instrumentais não adequados e que geram esse número enorme de mortes. Se houvesse uma legislação onde a mulher tivesse educação sexual, onde ela tivesse um tratamento de prevenção, as coisas não chegariam nessa questão. Como eu disse, eu particularmente sou contra, mas eu acho que a minha opinião, cada um tem a sua opinião. E na situação em que nós vivemos hoje no Brasil, com relação a esse número de abortos que são feitos, eu acho que tinha se começado de uma maneira diferente, pensado de uma maneira diferente, para evitar tantas mortes, tantas perdas, né? E tantas, diríamos assim, mutilações, porque são inúmeros os casos que as mulheres sofrem mutilações, quando o aborto é feito através de medicamentos, mas são usados instrumentos, já porque normalmente quando as mulheres procuram, as mulheres de baixa renda, elas já procuram quando elas já estão no adiantado, assim, numa fase adiantada, né, de gravidez, não são nas primeiras semanas. E daí então os riscos são terríveis, né? Ou a forma como são feitas também, como são feitos os abortos, resultam nessas mortes aí, diríamos assim, num número que até não poderemos imaginar, num número oficial inimaginável. Desembargadora, vamos falar um pouco agora das PECs. A PEC 181/15, a proposta de emenda constitucional, ela traz inovações importantes sobre a criminalização do aborto. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Essa PEC, na verdade, ela é muito interessante, porque ela teve início com uma proposição do senador Aécio Neves, no sentido de que fosse prorrogado o prazo de licença maternidade para as mulheres que tivessem filhos que nascessem prematuros e necessitassem, né, de uma assistência médica. Prorrogaria para 240 dias. Só que no decorrer dessas discussões, houve um viés diferente e voltaram-se as atenções para essa questão do aborto. E essa PEC acabou sendo aprovada na Comissão de Justiça e Cidadania. Depois ela vai ter que passar, evidentemente, por outros, né, pelo Senado, mas antes disso também pela Câmara de Deputados, né, na sua totalidade, precisando de muitos votos para ser aprovada. Ela foi aprovada nessa comissão por 18 votos a 1. Esse um que votou contra seria de uma mulher. E, na verdade, aprovaram um texto no sentido de alterar a Constituição Federal. Foram alterados 2 artigos, o 1º e o 5º. E nesses artigos foi inserido, porque a Constituição diz todos têm direito, né, são capazes de direitos e obrigações, têm direito à vida. E eles alteraram, a proposta dessa PEC é alterar para colocar desde a concepção. São 2 artigos que sofreram essa alteração, de acordo com a PEC. Ainda não sofreram porque não foi aprovado. Mas eles pretendem, então, o que é que acontece? Essa alteração constitucional, essa PEC, ela traz assim, diríamos assim, ela pode mudar os rumos do que acontece hoje no Brasil. Porque, pelo que se sente, ela pretende criminalizar, porque ela só fala sobre, desde a concepção.
mas não diz excetuados casos de lei. Então, isso aí pode ser assim, se formar alguma coisa, no sentido de que mais tarde essas 3 excludentes, né, da criminalização de criminalidade do aborto não sejam mais considerados. E todo o aborto vai ser considerado crime. Então, ela abre um precedente. E ela é conhecida como a PEC é o cavalo de Troia, porque o cavalo de Troia, todos nós sabemos, né, que os gregos e troianos estavam guerreando e o governo da Grécia presenteou Troia com um cavalo. Isso foi muito bem relatado nos filmes que passaram e que passam ainda, e também na Odisseia de Homero, né? E quando eles entram, os cavalos descem, todos os soldados e acabam virando a guerra. Então, eles chamam de cavalo de Troia essa PEC, porque ela começou com um objetivo e pode terminar com outro. Então, essa PEC, ainda mais tarde, se aprovada, ela pode excluir aquelas 3 causas e criminalizar todo o aborto na sua totalidade. Desembargadora, vamos trazer um pouco de números aqui à nossa entrevista. Segundo estatísticas do Ministério da Saúde, de 1996 a 2014, 1.627 mulheres morreram em decorrência de todos os tipos de aborto, sejam abortamentos espontâneos, induzidos, legais ou ilegais. Quem está errando mais neste caso aqui, na sua opinião? O Executivo, o Legislativo, o Judiciário? Quem está errando? Todos. Todos os 3 poderes estão errados. O legislativo está errado porque faz as leis. O executivo, que deveria também fiscalizar, ele tem uma preocupação, né, com aqueles que estão sobre a sua égide, e o judiciário também. E não só os 3 poderes, assim também como a própria sociedade em si. Isso é uma matéria para discussões, é matéria para trazer à lume uma série de consequências e saber o que é melhor e o que não é melhor, para evitar a morte, para evitar mutilações. São prevenções que devem ser feitas e que não são feitas. Inclusive, eu acho que também tem responsabilidade os profissionais da saúde. Vamos falar um pouco, desembargadora, do Supremo Tribunal Federal. Ele posicionou-se em habeas corpus no ano de 2016, concedendo liberdade provisória a uma paciente presa por prática de aborto. Qual a fundamentação disso, na sua opinião? Na verdade, foi concedido esse habeas corpus a paciente que estava presa, mas ela praticava aborto, não foi um caso pessoal dela, né? Ela já tinha, acho que, uns 3, 4 processos por a prática de aborto. E o STF concedeu esse habeas corpus, concedeu essa liberdade, por todos aqueles motivos que nós já falamos. Porque entendendo que o aborto, nesse habeas corpus, não é uma decisão que tenha uma abrangência, mas nesse habeas corpus o STF entendeu, até foi uma decisão do ministro Marco Aurélio, nesse habeas corpus, que o aborto voluntário deveria ser, até a 12ª semana, deveria ser aceito dentro da normalidade, sem que fosse criminalizado. E que essas consequências da criminalização estavam trazendo essa série de mortes, de consequências danosas. E essas consequências não são só para a mulher, são para a família, para, né, a família que ela pertence, para a saúde pública também do Brasil, né? Economicamente falando, porque o que o SUS despende em função desses abortos, nesse tratamento de mulheres, são quantias expressivas. Então, a fundamentação do STF foi mais ou menos nesse sentido, e que deveria, a priori, ser dedicado a essa questão, a questão que nós já falamos, a prevenção, a orientação, a educação, né? E não a penalização. Então, foi essa a fundamentação do STF. Desembargadora, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço muito também. O programa Justiça Legal foi este. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.